Meus irmãos, para a nossa exposição nesta noite, eu quero ler novamente, como fiz pela manhã, dois textos na Palavra de Deus. O primeiro, que é o alvo de nossa exposição maior, que é Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. E depois vamos ler em Atos, o texto que eu vou me deter hoje, mais especificamente. Agora, Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Diz assim a Palavra de Deus. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, os conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. O segundo texto, meus irmãos, é Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do verso 17. Em Mileto fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim,
é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amém. Meus irmãos, a partir do texto de Efésios, nessas últimas ocasiões, nós temos falado sobre a realidade de que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, e que Ele, na sua soberania, se digna em conduzir a sua igreja por meio dos pastores e presbíteros, e Ele mesmo escolhe essas pessoas, e Ele mesmo as capacita. Comparando com o texto de Atos, quando Paulo se despede da igreja de Éfeso por meio dos seus presbíteros, nós aprendemos uma série de aspectos a respeito do presbiterato. E hoje, pela manhã, nós enfocamos a questão que eu chamei de alguns princípios orientadores. E o ponto principal é a dimensão que nós, presbíteros, precisamos ter de que estamos servindo ao Senhor. E nos baseamos fundamentalmente no verso 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E chamamos a atenção que servir ao Senhor não nos impede de passar por tribulações. Pelo contrário, muitas vezes este serviço a produz. Mas Paulo, como presbítero da igreja, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele não perdeu a dimensão de que ele estava servindo ao Senhor. E a partir daí falamos sobre o desgaste pessoal, da sensibilidade para com a igreja, das lágrimas, falamos que o ministério envolve extremas dificuldades, falamos então sobre as tentações. E agora, hoje, eu quero encerrar essa parte dos presbíteros, já que na próxima ocasião eu pretendo falar sobre a catolicidade da igreja, ou seja, o aspecto universal da igreja, mas encerrando, eu quero chamar a atenção que o ministério presbiteral envolve o anúncio perseverante da palavra. E, primeiramente, eu destaco alguns versículos aqui no texto de Atos. Primeiramente, o versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Meus irmãos, toda a tarefa do ministro ou do presbítero gira em torno da palavra de Deus. Guardá-la, estudá-la e proclamá-la. E aqui nós temos uma amostragem muito curiosa, que é bastante elucidativa e desafiante para a igreja. Nós observamos que a pregação do ministério de Paulo envolvia lugares diferentes, que nós chamamos de método completo. Ele diz no verso 20 que pregou publicamente e também nas casas. Observamos mais que a sua pregação era sem preconceito racial. Nós chamamos de abrangência completa. No verso 21 ele fala que pregou a judeus e gregos. Para ele era muito mais fácil falar para a sua raça. Era muito mais fácil, em tese, falar para os judeus. Mas ele anunciou o evangelho a todos, judeus e gregos. Um outro aspecto é que a sua pregação era sem predileções. Ele fala que pastoreou, no verso 28, todo o rebanho. Todo o rebanho. E no verso 31 ele fala a cada um. E como é difícil você entender o todo sem esquecer as partes, ou ocupar-se com as partes sem perder a dimensão do todo. Ele anunciou o evangelho a todos. O pastorado é sobre todos. O presbiterato não representa grupos. Eu falei uma vez isso aqui na igreja. Não representa grupos, não é tipo um partido que o eleitor elege alguém para representá-lo. O presbiterato, como eu falei em certa ocasião, ele representa a vontade de Deus para a igreja. Ele não tem compromisso simplesmente com grupos da igreja que supostamente o elegeram para auferir algum benefício. Então, Paulo diz aqui no verso 28,
Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, pastorear todo o rebanho. E a demonstração, o ensino era a cada um. Ou seja, era um trabalho completo. E mais, vemos que a pregação do apóstolo tinha um destino certo, tinha um enfoque correto, porque ele pregava a necessidade de arrependimento e fé. Ele nos diz nos versos 21, isso é um ensino completo. E a pregação dele então, de Paulo, envolvia o que ele diz que são as coisas proveitosas. Ele fala no verso 20. No verso 24 ele fala que o seu evangelho é o evangelho da graça de Deus. No verso 25, esse evangelho da graça ele chama de reino. E no verso 27, ele usa uma expressão complexa para nós. Ele chama de todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. Obviamente, Paulo não teve tempo de aprofundar todas as doutrinas, mas ele pôde ensinar o evangelho com profundidade, considerando as circunstâncias e o tempo. E a pregação, o ensino, envolve isso. Você tem que descobrir onde você está, a quem você fala, o tempo que você tem disponível para isso. Eu lembro que quando eu era estudante, havia um autor, que eu creio que ele é vivo ainda, um pastor presbiteriano, chamado James Kennedy. E o livro dele é alguma coisa ligada a evangelho explosivo. Acho que é isso, evangelização explosiva. E ele discutia o método de você anunciar a mesma mensagem. Eu posso esquecer aqui detalhes, mas, por exemplo, em 10 minutos, e depois em 5 minutos, e em 2 minutos, algo assim. Ou seja, adeque. E uma vez eu tive que experimentar isso. A minha turma veio fazer um trabalho aqui em São Caetano, eu acho que era Vila Paula. Isso eu não vou dizer o ano, que foi 77, mas eu era jovem, muito jovem. Bom, então em 77 veio fazer um trabalho e eu comecei a pregar na estação de trem. E daqui a pouco o trem está vindo. E eu falei, eu estou na minha introdução ainda. E a narração onde vai ser? Então eu vivenciei aquilo que eu havia aprendido de falar do evangelho em 2 minutos. O que eu estou querendo dizer que nós respeitamos as circunstâncias. Paulo disse que pregou todo o desígnio de Deus. Mas em 3 anos ele fez isso. Ele quer dizer que ele abrangeu tudo o que ele pôde abranger, tudo aquilo que era essencial para a igreja dentro das circunstâncias, dentro do tempo. A fé de Paulo também era uma fé lúcida. Ele estava totalmente engajado com a sua mensagem. Ele podia chamar os presbíteros, os demais presbíteros, e falar, vós bem sabeis como foi que me conduzi. Ou seja, vocês se lembram, desde o início eu tenho feito assim, há uma consciência do seu trabalho, da integridade do seu trabalho. Por isso ele está tranquilo. Ele cumpriu a sua missão dentro do tempo que ele teve. No verso 25 em diante, ele diz, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Isto implica, meus irmãos, a consciência da seriedade do presbiterato. É uma função, é um ofício extremamente sério, conduzir a igreja, ensinar a igreja. Nós chamamos como alguém que contribui nesta questão o próprio Tiago. O Tiago nos fala sobre a seriedade do ensino e ele nos adverte, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É muito mais fácil você se conduzir equivocadamente do que você agora não só se conduzir, mas conduzir as pessoas erradamente. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos para este fato, que você consegue conduzir o povo, mas é muito difícil reconduzir, trazer de volta. E eu sempre lembro isso nos reis de Israel. E o caso mais notório, a meu ver, é o de Manassés, que conduziu durante décadas. Ele governou 55 anos, 10 anos talvez com seu pai, 6 anos antes ele se arrependeu. Então, ele governou aí durante uns 39 anos.
Ele conduziu o povo ao pecado, à idolatria. Ele se arrepende. Ele volta, conduz o povo à volta. Mas quando você vai observar a reforma que o seu neto teve que fazer, foi uma reforma muito intensa, que significava que o povo não havia voltado de coração. Ele conseguiu levar o povo, mas trazer de volta não. Então, cuidado. Não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Paulo diz que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Nós chamamos a atenção na outra ocasião que a ideia de excelente obra é de uma obra boa e uma obra muito bonita, é uma obra formosa. Mas nós devemos estar atentos que esta obra envolve os riscos próprios. E a Bíblia, ela é muito clara em mostrar e em demonstrar como os servos de Deus, que querem de fato servir a Deus, estão expostos a provações, a dificuldades que sobrevirão justamente pela sua fidelidade a Ele. Do mesmo modo, há uma instrução do escritor de Hebreus aos crentes. E ele fala aos crentes, mas ele, ao mesmo tempo, chama a atenção para a gravidade deste ministério. Ele diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ele chama a igreja, a atenção da igreja, para que obedeça aos seus pastores. Mas ele, de passagem, diz a gravidade desse ministério, que é a mesma ideia que Paulo sustenta. Ele sente na responsabilidade de apresentar diante de Deus aqueles que lhes foram confiados. Nós não podemos salvar ninguém, é verdade, mas nós somos responsáveis por levar a mensagem de transformação, de edificação, de correção, de exortação, de consolo, para que o rebanho de Deus, o povo de Deus, que Ele mesmo comprou com o seu próprio sangue, seja conduzido em segurança. Então, Paulo, voltando a ele, nos fala da seriedade do ministério. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Por que isso? Porque o apóstolo Paulo, ele jamais omitiu a palavra de Deus. Ele jamais fez acordos para beneficiar pessoas, para amenizar a palavra. Ele mesmo sabendo que os judeus tendiam a achar que a sua palavra era uma pedra de tropeço, mesmo os gregos tendendo a achar, como aconteceu em Corinto, que a sua pregação era uma loucura, era uma idiotice, mesmo assim ele ensinava a palavra, ele pregava com fidelidade, ele compartilhou todas as verdades possíveis, com todas as pessoas possíveis, de todas as formas possíveis. Ele pregou todo o evangelho em toda a cidade, com toda a sua força. É uma observação que faz do John Stott. Então ele aproveitou as circunstâncias. É muito importante que nós estejamos atentos às circunstâncias de nossos ouvintes, que consideremos os fatos cotidianos, os ensinamentos que vigoram, as inquietações deles, para que possamos apresentar a palavra à nossa geração. Mas para que isso aconteça de forma eficaz, nós temos que sempre ter os olhos atentos à palavra. É a palavra que vai nos dar uma lente escrutinadora. Ela revela a realidade. Ela revela como podemos abordar, como podemos tratar, qual é o melhor caminho, porque é fácil nós nos perdermos nas ciências sociais e o culto se tornar apenas uma autoajuda ou uma exposição de teorias e métodos, e não mais da palavra, que é o poder de Deus. É preciso então que nós peçamos a Deus sabedoria. É o que Tiago diz. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. É por isso que, sem a oração, nós jamais seremos competentes suficientemente para anunciar o Evangelho com esta inteireza e com esta integridade. 2 pastores contemporâneos escreveram um livro consistia em conferências. E John Piper, um autor bastante respeitado em nossa época,
ele disse algo que eu achei muito impactante, eu peço permissão para citar. Ele disse assim: somos chamados ao ministério da palavra e da oração, porque sem oração, o Deus de nossos estudos será o Deus que não assusta, que não inspira, oriundo de uma prática acadêmica ardilosa. Estudo sério da palavra e oração. Nós também, como mestres, devemos não ter medo de expor a palavra e temos que ser fiéis na transmissão desta palavra, porque somos instrumentos da verdade e não o inverso. A verdade não está a nosso serviço, nós é que estamos a serviço da verdade. Não cabe a nós manipular a palavra. Por isso que Paulo diz: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. A palavra que é digna de inteira aceitação. E é por isso que quando nós ensinamos a palavra, isso cabe a todos os presbíteros da igreja, nós ensinamos com fidelidade. Mas para isso, nós temos que saber o que o texto de fato nos ensina. Nós somos servos do texto. Nós não somos senhores do texto. O pregador é chamado a ser servo da palavra. E quando nós somos servos da palavra, nós estaremos sendo servos de Deus, que nos deu essa palavra. Então nós temos que anunciar a Escritura em sua inteireza, em sua profundidade e não as nossas opiniões. E é muito difícil. Quando você tem que expor a ideia de alguém, é muito difícil, porque você tem medo de dizer algo que aquele autor não disse, ou você ser muito simplório na exposição daquele pensamento. Imagine agora, nós estamos anunciando a palavra de Deus. Nós estamos anunciando todo o desígnio de Deus. Por isso que quando expomos esta palavra, nós devemos estar solidamente convencidos que esta é a mensagem de Deus. Isto é o que Deus nos ensina em sua palavra. Ele pode nos ensinar muito mais coisas nesse texto, mas nesse texto ele também nos diz isso. Por isso que pregar é expor a palavra e aplicar esta palavra. Mas há um risco muito grande para nós, porque nós tendemos a nos encantar com as nossas teorias. As nossas teorias são tão fascinantes, pelo menos para cada um de nós, e nós tendemos a gostar daquilo que nós pensamos. Nós achamos que ela é a nossa teoria encantadora, e nossas teorias, por vezes, elas se sobrepõem à palavra, e sem percebermos, nós já não mais estamos anunciando a palavra. A igreja pode sair muito bem alimentada num culto intelectualmente, e falar: olha, esse pastor é muito culto, esse homem é muito bom, mas não adianta nada, porque isso não vai alimentar a alma da igreja, não vai fortalecer a fé dos fiéis, e nós não poderemos estar tranquilos para dizer que anunciamos todo o desígnio de Deus. Então, as nossas hipóteses, por mais brilhantes que sejam, devem ser submetidas às Escrituras, porque nós pregamos a partir da palavra de Deus. Então, num cristianismo brasileiro repleto de superstições, assim como foi o caso que ocorreu na Reforma Protestante, a teologia deve ter o sentido de resgatar a pureza bíblica, para que possamos, de fato, anunciar um evangelho consistente, um evangelho que parta do próprio Deus, já que o evangelho não é simplesmente um ensinamento. O evangelho é uma pessoa, o evangelho é Jesus Cristo. E a igreja tem que ter consciência disso e anunciar esta mensagem com fidelidade. Mas isto começa em nossa liderança. Notemos então que a teologia tem um compromisso com a edificação da igreja. Quando Paulo fala em Efésios 4, que Deus deu à igreja profetas, apóstolos, pastores e mestres, tudo isso foi dado para a edificação do corpo de Cristo. Daí a preocupação em estudar a palavra e expô-la, buscando sempre em oração. Aquilo que nós lemos há pouco no Salmo 119, desvendo os meus olhos para que eu
contemple as maravilhas da tua palavra, para que possamos atender aquilo que foi lido no culto, também prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então nós encontramos uma síntese magnífica da vida cristã e de um modo especial de seus líderes, a pregação e a oração. Ambas caminham juntas para desempenharmos com eficiência a nossa função, o nosso ofício. Todavia, quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, nós terminamos por substituí-la por algo que nós achamos que devemos entreter, que deve entreter, deve agradar as pessoas. Então, eu ajo apenas num campo intelectual ou num campo emocional. E nós nos perdemos, deixamos de fato de anunciar a palavra de Deus e o culto deixou de ser culto. O apóstolo Paulo diz que anunciou todo desígnio de Deus. Uma tentação, por demais sutil para nós, é amenizar a palavra, é torcer a palavra de Deus, num desejo pretensioso de nos tornarmos mais agradáveis aos nossos ouvintes. Contudo, como mestres cristãos, devemos ter como preocupação principal glorificar a Deus por meio da palavra, para que a sua palavra fale por nosso meio, através de nós. E a palavra nos mostra que Deus, então, chama presbíteros para pastorear a igreja. Como ele diz no verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho, ele está falando aos presbíteros, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou presbíteros. Basta comparar o verso 28 com o verso 17. Para pastoreardes a igreja de Deus. Esse texto é uma das muitas evidências que apontam para a divindade de Cristo. Quando ele fala a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, ele está pensando em Jesus Cristo. Mas como Jesus Cristo é Deus, ele pode falar do sangue de Deus. A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Mas observem, é o Espírito quem nos constitui bispos ou presbíteros. E a ideia de pastorear envolve alimentar, confortar, envolve proteger, envolve o cuidado, envolve a disciplina. Mas quem nos constituiu é Deus para essa função. Eu quero concluir essa série de exposições sobre o pastorado propriamente dito, com o que eu estou chamando de considerações pontuais, que envolvem umas 4 pregações sobre esse assunto. A primeira consideração que eu faço é que a igreja é composta por homens e mulheres como nós, pessoas imperfeitas. No entanto, a igreja pertence a Deus. Ele mesmo formou a sua igreja, ele mesmo a redimiu com o seu próprio sangue. Um outro aspecto que é Deus mesmo quem nos chama, concedendo-nos vida para que possamos responder com fé ao seu chamado, ingressando assim na igreja. Como nós dizemos naquele hino, nós ouvimos o Salvador dizer, é o Salvador que nos fala primeiro, ele que nos capacita a ouvir, e ele quem nos capacita a responder ao seu chamado. Um terceiro aspecto que é vital, é que Deus vocaciona seus servos para servirem a igreja, conferindo ao seu povo a responsabilidade e o privilégio de testemunhar, no caso do modelo presbiteriano, de testemunhar por meio da assembleia o reconhecimento do chamado de Deus àquele servo. Como eu chamei a atenção há 2 semanas atrás, a assembleia se reúne extraordinariamente para eleger seus oficiais, e ela não é a fonte do poder, não é ela que chama, mas ela dá testemunho pelo seu voto, em oração, que vê naquele irmão alguém chamado para desempenhar aquele ofício. Devemos, portanto, participar das assembleias da igreja com seriedade. Devemos respeitar os nossos presbíteros, que como servos de Deus foram chamados por Ele para desempenharem o seu ofício na igreja de Deus, o Senhor da igreja. Como diz Efésios, a igreja foi confiada a Cristo. Ele é o cabeça
desta igreja. Um quarto aspecto é que Deus alimenta o seu povo por intermédio da palavra. Somente ela pode nos fortalecer para que assim cresçamos em nossa fé e nos tornemos imunes às heresias que porventura surjam no mesmo da igreja, por parte de lobos vorazes que tentarão destruir a igreja. E Paulo diz, olha, eu estou livre disso. Eu eduquei, eu ensinei, eu preguei, eu orei por vocês durante todo este tempo. Mas é a palavra de Deus. Ele encomenda os presbíteros a palavra, porque essa palavra que tem poder para nos dar herança entre todos aqueles que são salvos. Um outro aspecto é que Deus concedeu à sua igreja todos os recursos necessários para o seu desenvolvimento na fé. Cabe a nós usar aquilo que Deus nos concedeu. Deus nos deu os meios de graça. A rigor falando, tudo pode se constituir no meio de graça, mas ordinariamente falando, os meios de graça para a igreja são a palavra, a oração e os sacramentos da igreja. Usemos desses recursos para a nossa manutenção espiritual, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. E finalmente, o último ponto que eu destaco é que o método de Deus para o fortalecimento e crescimento do seu povo é a fiel pregação da palavra. Concluo com as palavras de um autor contemporâneo batista, John MacArthur, que coloca essa questão da seguinte forma: os pastores que não proclamam fielmente a palavra de Deus para seu povo estão lesando suas ovelhas naquilo que é mais importante. Os pastores desta igreja, ao longo de décadas, não têm lesado a igreja. Eles têm proclamado a palavra com fidelidade, com intensidade. Cabe à igreja se apropriar disso, orar pelos seus pastores, orar pelos presbíteros da igreja e se valer do grande privilégio que Deus tem nos concedido de poder ler a palavra, nos relacionar com Deus e sermos edificados por uma pregação fiel das Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém.